Dentre as funções do rim, uma das mais importantes é sem dúvida a manutenção do equilíbrio hídrico no organismo, a fim de manter constante e sem variações bruscas as concentrações dos líquidos corporais. Os rins precisam reabsorver a maior parte da água filtrada, pois os animais terrestres precisam se proteger da desidratação. Da mesma forma, quando há uma sobrecarga de água no organismo, ela precisa ser excretada, o que gera uma urina menos concentrada. Anteriormente foi explicado os processos de filtração, reabsorção e secreção. Nessa aula será explicado os mecanismos pelos quais os rins conseguem gerar uma urina mais concentrada ou mais diluída para manter o equilíbrio hídrico. A urina formada pelos rins em situações fisiológicas sempre é mais concentrada ou mais diluída em relação ao plasma. Aqui serão utilizados alguns termos para se referir às concentrações do fluido em relação ao plasma. O termo isotônico significa que a concentração do fluido é a mesma do plasma. O termo hipertônico se refere à formação de um fluido mais concentrado que o plasma. E por fim, hipotônico significa que é menos concentrado que o plasma. Como falado anteriormente, o túbulo contorcido proximal reabsorve mais de 60% da água filtrada nos glomérulos. A reabsorção da maioria dos solutos é impulsionada pelo gradiente eletroquímico gerado pela bomba de sódio-potássio presente na membrana basolateral. E dessa forma, quando as substâncias são transportadas para o meio intersticial, a água acompanha o movimento delas, pois ela sempre se desloca para o local onde a concentração de solutos é maior, e isso recebe o nome de osmose. Nesse segmento, a água é reabsorvida na mesma proporção entre os outros solutos. Portanto, ao final do túbulo contorcido proximal, a osmolaridade do fluido é a mesma de quando ele entrou pela cápsula de Bowman. Ou seja, ao final do túbulo contorcido proximal, o fluido é isotônico em relação ao plasma. Após o fluido deixar o túbulo contorcido proximal, ele segue para o ramo descendente da alça de Henle. Na primeira aula de fisiologia renal foi citado que existem dois tipos de néfrons, e um deles é o justamedular. O néfron justamedular tem uma alça de Henle mais longa, que se aprofunda na medula, e acompanhando essa alça existem os vasos retos. O ramo fino da alça de Henle descendente está ligado ao ramo fino ascendente por meio de uma curva fechada, ou seja, os dois ramos são contínuos e ficam paralelos um ao outro, e o fluido tubular circula em direções opostas. Os vasos retos se encontram nessa mesma disposição anatômica. Eles ficam paralelos e próximos, com o fluxo correndo em direções opostas. Essa disposição anatômica é de extrema importância para acontecer a reabsorção pelo conhecido como mecanismo de contracorrente. Outra coisa que é necessário entender é que a medula renal é um ambiente hipertônico, e isso graças à presença de substâncias osmoticamente ativas que foram reabsorvidas. O ramo descendente da alça de Henle é totalmente permeável à água e impermeável ao sódio, enquanto o ramo ascendente é totalmente permeável ao cloreto de sódio. Vamos entender primeiro o funcionamento da alça de Henle ascendente. No ramo ascendente fino acontece o transporte de íons de sódio e cloreto para o meio intersticial. O transporte de íons nessa região é totalmente ativo, por meio de transportadores que têm a capacidade de transportar o sódio, potássio e 2-cloretos para o meio intracelular. E logo depois o cloreto e o sódio são jogados para o meio intersticial, por meio de outros transportadores. Esse movimento dos íons para o meio intersticial faz com que a medula fique com osmolaridade alta, gerando um gradiente osmótico. E além do ramo ascendente da alça transportar esses solutos, a porção medular do ducto coletor reabsorve passivamente a ureia por meio de transportadores e joga ela no meio intersticial. A permeabilidade do ducto coletor à ureia pode ser aumentada pelo ADH. A alça de Henle é permeável à ureia, e isso permite que ela entre novamente nos túbulos. Esse mecanismo forma um sistema de recirculação da ureia, e esse transporte de ureia intensifica a osmolaridade medular. Nas regiões mais profundas da medula, a osmolaridade é progressivamente maior. Quando o fluido vindo lá do túbulo contorcido proximal chega no ramo descendente da alça de Henle, ele é isotônico. Então, à medida que a alça se aprofunda num ambiente altamente osmótico da medula, a água começa a ser puxada do túbulo para o meio intersticial por osmose. Quanto mais ela se aprofunda na medula, maior é a osmolaridade. Dessa forma, o líquido vai saindo para equilibrar as concentrações. Ao final da alça, próximo à curvatura, o fluido tubular é hipertônico em relação ao plasma, pois a permeabilidade da alça exclusiva à água faz com que o fluido fique mais concentrado em relação ao plasma.
Quando a água sai do ramo descendente, a tendência é que o fluido intersticial seja diluído, mas graças à presença dos vasos retos que ficam naquela região, isso não acontece. A parede desses vasos é totalmente permeável ao cloreto de sódio e à água. O fluxo sanguíneo do vaso corre em direção oposta ao do fluido tubular. Quando o vaso chega naquela região, ele vai reabsorvendo o cloreto de sódio que saiu da alça e vai perdendo água. Conforme ele se aprofunda na medula, a osmolaridade dentro do capilar vai aumentando, e quando ele chega no final e começa a ascender novamente, a alta osmolaridade faz com que a água que saiu do ramo descendente da alça e do ramo descendente do capilar seja reabsorvida por osmose, por conta da alta osmolaridade. À medida que a reabsorção vai acontecendo e o fluido tubular começa a subir pelo ramo ascendente em direção ao túbulo contorcido distal, a permeabilidade dessa região aos íons começa a equilibrar as concentrações do fluido, por retirar os sais, de forma que lá no final o fluido fica hipotônico, isso tanto na alça de Henle ascendente quanto no túbulo contorcido distal. O ramo ascendente grosso da alça e o túbulo contorcido distal, por retirarem o sódio ativamente do fluido, são chamados de segmentos diluidores. Após isso, o fluido cai no ducto coletor, onde será determinado se a urina formada será mais diluída ou mais concentrada. O ducto coletor é capaz de responder ao ADH, o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Quando o animal está desidratado ou com uma sobrecarga de sal no sangue, a hipófise detecta essa alteração e isso leva à secreção de ADH. Uma vez secretado, o ADH promove a inserção de canais de água nas células principais do ducto coletor, e esses canais são conhecidos como aquaporinas. Dessa maneira, a permeabilidade dos ductos coletores é aumentada, o que permite o movimento da água para o meio intersticial e, consequentemente, a sua reabsorção. O efeito disso é uma urina mais concentrada, ou seja, hipertônica. Por outro lado, quando o animal tem uma sobrecarga hídrica, o ADH não é secretado. Então, a urina que chegou hipotônica nos ductos coletores não sofre alteração e é excretada dessa forma, mais diluída. Perceba que em situações fisiológicas, o rim pode produzir uma urina mais concentrada que o plasma ou uma urina menos concentrada que o plasma. Saindo um pouco da fisiologia, em condições patológicas, onde há uma lesão renal e os néfrons perdem a habilidade de modificar a urina, o resultado final pode ser a formação de uma urina com a concentração igual à do plasma, ou seja, uma urina isotônica. Isso significa que o plasma foi filtrado, entrou no néfron e durante a sua passagem pelos segmentos, o néfron não foi capaz de desempenhar o seu papel de reabsorção e alteração desse fluido, e a urina final acaba saindo da mesma forma em que ela entrou. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!